da Casa da Elô. A gente vai falar um pouquinho com vocês sobre o pudim. Estamos com a Dani ali perto, Sarquis, da Forma de Pudim, que é um lugar incrível que vocês têm que conhecer, fica em Moema. E a Elô, que quem não conhece, aliás, todo mundo que está aqui já pode falar um pouquinho. Elô, fala um pouquinho do Lá na Venda. Então, o Lá da Venda reflete muito a Elô. Tudo bom, gente? Esqueci de começar certo. Quem está aqui nessa cozinha cheia de coisas, uma coisa bem de interior, né? Eu acho que a venda reflete isso tudo, um armazém, café, restaurante e tudo mais. E eu acho que essa mesa de pudim incrível que a gente está fazendo durante essa semana, que eu acho que muita gente puxou a cadeira, reflete muito da Elô, uma pessoa que adora pesquisar, que adora testar receita, né? E as minhas receitas todas, os meus vídeos estão na cozinhadelô.com.br. Enfim, eu acho que hoje a gente tem bastante coisa para falar, né? Com certeza. A gente está aqui com alguns pudins, flãs, para mostrar para vocês as possibilidades, variedades que a gente tem, formas de fazer. A gente vai tirar um da forma para vocês verem como é, se dá certo, se não dá, porque é natural também não dá certo, né? E as estratégias que a gente faz quando não desforma direito. Então fala um pouquinho pra gente o que tem aqui. A Dani vai explicar os pudins dela, né? 2 pudins maravilhosos, super clássicos, não é? Então, na realidade, a gente trouxe 2 possibilidades. Ele é o mesmo pudim, só que lá na loja a gente faz uma brincadeira com ele. Porque todo mundo costuma dizer lá na Forma de Pudim que o nosso pudim parece um creme brulee. Então, por que não fazer um pudim brulee? Então, o que a gente faz? É o nosso pudim tradicional, aromatizado com a baunilha fresca. E a gente, ao invés de colocar a calda de caramelo nele, a gente coloca o açúcar e queima o açúcar fazendo uma casquinha crocante, que é o pudim brulee. Que é uma maravilha. E daí aqui a gente tem o pudim tradicional que a gente aromatiza com a baunilha fresca. Com esse monte de pintinha que é o máximo. Por isso, esse monte de pintinhas, e eu vou dizer mais pra vocês, tem muita gente que pergunta o que é esse monte de pintinhas. Com certeza. E eu costumo dizer pros meus clientes, o seu pudim foi com bastante pintinha? Sim, foi com bastante pintinha. Eu falei, então você foi premiado. Exatamente, as pessoas às vezes acham que essa pintinha, quem não conhece, né, fala, ai meu Deus, será que tem alguma coisa errada? Não, muito pelo contrário, ela mostra a certeza absoluta que você usou uma baunilha de verdade, né, fresca. Então eu acho que a Dani trouxe hoje aqui em 2 versões, mas o fato é que é um pudim de leite perfeito, delicioso e sem furinhos, tá? Eu não sei como que tá aquela como chama? A polêmica, com furinhos ou sem furinhos? Eu falei que eu ia falar no fim, mas eu sou sem furinhos. Sem furinhos. Eu também sou sem furinhos. Eu sou sem furinhos. E aí a Dani vai desenformar esse, né? Isso é um pudim super clássico, assado em banho-maria, realmente é um pudim. Né? Temperaturas baixas, porque acho que muitas perguntas, a grande parte das perguntas que chegaram pra gente foi como eu faço um pudim lisinho? Exatamente. Então é assim, o pudim lisinho a gente não usa liquidificador, é na mão, com a ajuda de uma espátula ou um batedor de arame. Mas bem suavemente, se for bem suavemente, exatamente. E um bom banho-maria e baixas temperaturas. Então, e paciência, e né? paciência. Eu acho que esse bater, né? Tem gente que vai direto no liquidificador. E é uma coisa muito, assim, depois que a gente fala, é muito óbvio, né? Então, se você bate no liquidificador ou bate com um batedor, um fouet com muita intensidade, você vai acrescentar ar lá dentro, muito ar. E esse ar, com o cozimento, o que ele faz? Bolinha. E é isso aí que faz encher de furinho e também uma temperatura mais alta, né, Dani? Também porque quanto mais alta, mais rápido o ovo vai coagular. Então ele vai prender aquelas bolinhas de ar lá dentro e vai ficar o pudim com furinho. Que não tem nada de errado, né? Que tem gente que perguntou, é errado fazer? Não é errado. Depende de cada do gosto. Exatamente. Eu brinco que se ele tiver muito furinho, ele vai ficar quase como se fosse um omelete doce. Até quando a gente desenformar, a gente vai ver os pudins, eles costumam ficar com alguns furinhos ao redor, por mais que eles fiquem liso por dentro. A questão é que essa parte está em contato com calor maior.
Então a tendência é, por mais que tenha o banho-maria, a temperatura Fazer um baixa, pouquinho de mas purê. não deu errado, ele vai estar cremoso. Agora, eu acho que também, quanto à forma de assar, uma coisa assim que é muito difícil é conseguir assar em casa nessa temperatura baixíssima, como a gente profissionalmente conhece, né? Temperatura Consegue. baixa, ideal qual é? Então, o ideal seria até um pouco menos de 160. Só que Mas os fornos caseiros não não tem chegam como. a menos que isso. eu não entendo por que as marcas de fogão, eles têm mania de querer dizer que aquele forno vai a 400 graus, que sinceramente não serve Não pra usa pra nada. nada. O ideal seria eles conseguirem colocar um pouquinho mais pra baixo em casa. Exatamente. Né? Então, assim, em casa, pelo menos os 160, com bastante banho-maria. Bastante. Né? Eu falo pra encher até Mais aqui. da metade até. E pra conseguir, que às vezes com aquela casquinha queimadinha também não é Não errado. é errado. Mas se você cobrir com papel alumínio também evita. Então, tem gente que ama aquela casquinha, tem gente que não gosta. Se você não gosta, você cobre com papel alumínio que não vai fazer a casquinha, né? Então, por exemplo, os fornos a gás são ainda menos precisos e é mais difícil ainda você ter certeza que você chegou naquela temperatura mais baixa, né? Se você ama pudim e realmente gosta de preparar coisas em casa, eu acho que, de repente, investir num forno elétrico, não aqueles de café da manhã, que eles têm uma potência bem restrita e não vai dar para assar tanta coisa tão bem, né? Eles são pequenos. Eles são também, pequenos, mas eu acho que um elétrico que chega a uma temperatura menor Né? Um tamanho e mediano. um tamanho mediano que cai de uma ok, forma, é um investimento que não é uma coisa tão cara e você vai ter em casa uma precisão maior e essa temperatura, se você é um fanático por pudim sem furinhos, Não, né? e até outras preparações, né? Que você precisa de uma Pra quem precisão. gosta de cozinhar, eu acho que É um investimento bom. legal, É. né? É um investimento bom. E então, assim, a Dani vai desenformar esse, que ficou incrível. Eu acho que essa questão de furinho deu pra ver, Bianca? O com furinho, sem furinho, não é errado. Estão perguntando se bate o ovo inteiro ou só a gema. Olha, a gente Depende usa... da receita, Depende né? da receita, mas a gente usa ovo inteiro e gemas. Ovo inteiro e só gemas. A gente usa as duas As coisas. duas coisas que vão dar, às vezes, mais cremosidade, depende. E também depende de muita quantidade que você tá fazendo, né? Também, mas a receita clássica Clássica. de pudim é ovo inteiro. Ovo inteiro, né? Agora, isso eu acho que é uma coisa bem importante. E ter na cabeça, gente, que não é errado gostar de com furinho ou sem furinho. É gosto. Então, porque várias pessoas perguntaram, Sim, né, se era é. errado. Não é errado, A tá? maior parte gosta do pudim lisinho, mas pra quem gosta de pudim com furinho, bate no liquidificador As que vai pessoas ficar bem aerado sempre e você vai perguntam, chegar no né? furinho. Eu não gosto de pimenta do reino. Gente, você cozinha pra você e pras pessoas que você gosta que estão ao teu redor. Você tem horror de pimenta do reino? Não põe, usa. Exatamente. Ou você ama, você põe. Então, assim, É uma questão de gosto. então, assim, não sofram por essa questão do furinho ou sem furinho. Exatamente. Não é? Eu acho. Eu sabe o que eu acho? Que já que a gente tá falando do ovo, veio essa pergunta à tona, a gente podia falar que muita gente também questionou isso. O gosto do ovo no pudim. É um trauma da minha infância e eu nunca gostei de pudim. Isso eu acho incrível. Justamente por Pelo causa gosto do do gosto ovo. do ovo. Eu contei essa história quando a Elô foi lá na forma de pudim. E então o que eu tentei trazer na minha receita foi um pudim sem gosto de ovo. Então a gente até discutiu, acho que tem alguns Eu acho fatores que Fala podem... primeiro o que você respondeu ontem, Tá, e depois eu você falo fala e a gente também. acho que consegue resolver a questão. Na né? realidade, eu vou deixar a sua resposta com você, porque como eu produzo pudins para vender, eu trabalho com um ovo pasteurizado. Então já é um ovo que foi processado, que foi trabalhado, que foi coado. Então ele é um ovo, digamos assim, limpo. Limpo. Né? Então eu acho que assim, pode estar acontecendo dois fatores, na minha opinião, para deixar o pudim com gosto de ovo. Uma delas é o ovo em excesso. Sim. E a outra delas, quando o pudim cozinha rápido demais, que é a questão das altas temperaturas, vai haver aquela coagulação muito rápida e vai ficar com aquele cheiro de ovo cozido. Exatamente. Intensifica. Ele traz aquele cheiro, aquele gosto de ovo Mais intenso. mais intenso. E também tem uma questão, né? Como a Dani falou dos ovos pasteurizados, né? Que existem
os ovos inteiros, existem só as gemas, existem só as claras, né? E teve gente que perguntou, né, Bianca, se era fundamental usar. Não, não é fundamental desde que você veja qual é o uso que você vai dar para o seu pudim. Se vai ser um pudim para consumo em casa, caseiro, não tem por que você ir atrás de ovos pasteurizados, tá? Não tem necessidade alguma. Agora, por questões de segurança alimentar, se você vai comercializar o seu pudim, aí é outra conversa. Então, assim, é bem interessante e importante, na verdade, você prestar atenção nos ovos que transmitem salmonela, blá, 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 tem 1000 questões. Então, elas, na forma de pudim, a Dani e a Fernanda, elas usam os ovos pasteurizados, assim como eu, no lado da venda, eu uso ovo pasteurizado no meu sorvete, nos pudins, no quindim, né, na baba de moça. Então, assim, eu acho que é bem o uso que você vai dar para aquilo, né? E como ela bem disse, esse ovo que já é tratado, ele já vem coado, perfeito, limpo para uso. Agora, em casa, um ovo que você quebrou, que veio da galinha, não é assim. Sim. Então, você pode passar esse ovo pela peneira, que você tira a película dele e você vai limpar este ovo. É. Agora, gente, uma coisa que muita gente faz quanto a peneirar o ovo, né? É simples. Ontem, quando eu fui fazer o pudim, esse flan de chocolate, enquanto eu fiz o pudim de pão, as minhas gemas ficaram passando pela peneira. Você tem que deixar ela lá, não pode... O máximo da ajudinha que eu dou é quebrar a gema, ou se a quantidade Pra for tirar muito ela de dentro grande, da película. exatamente. Se a quantidade for muito grande, às vezes eu dou uma mexidinha em cima. Agora, aquela pessoa que sem pensar, ela pega a peneira e fica assim, raspando a gema, Não e adianta, depois passa. embaixo ela ainda raspa, tudo foi em vão, porque A tudo que película ela passou. a película passou. Então a pessoa fala assim, mas eu passei pela peneira, raspei bem, aí deu tudo errado quando ela raspou bem, né? Então eu acho que misturando essas dicas todas, você tem tudo para conseguir um pudim. Então, com os sem ovos, um farinha. pouquinho de paciência, deixar ele lá, enquanto isso você vai fazendo outras coisas da comida. Tá, agora, uma outra coisa que a gente estava batendo papo aqui, a Bianca, antes da gente começar essa live, é assim, né? Pudim leva basicamente ovo, açúcar, leite comum ou leite condensado ou mais leite, enfim. É uma receita em que o ovo tem papel preponderante. Então a gente não pode dizer que não tem ovo nenhum, porque tem ovo, É uma né? receita de ovo. É uma receita de ovo. Ele vem lá da terrinha, digamos assim, né? Vem do ovo. E é o ovo que vai fazer com que ele tome consistência. Não é o leite condensado, não é o leite, não é o açúcar, é o ovo. Ele que segura É o tudo lá cozimento dentro. do ovo que segura o pudim. Não Então ele existe é pudim sem ovo. Quem tem horror de ovo, gente, pudim não é a Na melhor verdade, sobremesa. tem os pudins, os Os flãs chips, sem ovo, que são ou o cozimento à base de maisena, ou com os flãs com gelatina, gelatina. Que a gente vai ter o Existem essas manjar, outras né? Vai ter o variedades. manjar de coco. Exatamente, mas Tem o flãs de frutas, mas pudim tradicional que a gente conhece, como aquela nossa receita, aquela sobremesa da infância, é o pudim com leite ovos. condensado ou sem leite condensado, ele leva ovos. Os pudins de pão também levam ovos. E mesmo alguns dos flãs, por exemplo, esse de chocolate, que a gente tem a receita e não tá na mesa, a gente faz primeiro como se fosse um creme inglês, que leva gema. Leva gema. E aí a gente junta ao creme inglês, que já tem chocolate em pó, o chocolate em pedaços, aí ele derrete Tá vendo água e no vai um pouco de fogo? gelatina. Mas o fato é assim, que a maior parte dos pudins, tirando esses flãs de fruta, que são gelatina mesmo com o suco da fruta, ou os que levam, são engrossados com a maisena, todos os outros levam ovo, né? Exatamente. Ovo, leite e açúcar, gente, é um trio de ingredientes que aparece em praticamente todos os pudins. E Não muitas é? receitas. E muitas o receitas. creme inglês, o creme de confeiteiro, E as em receitas alguns de pudim. sorvetes, Em alguns e sorvetes. receitas de pudim. Então, assim, quem come ovo, gente, infelizmente, É, não é bem a receita, né? mas dá pra gente amenizar esse Mas dá gosto de pra ovo, né? amenizar bastante. Elô, estão perguntando sobre a calda, se tem como fazer sem A gente sabia açúcar. que essa A calda ia calda chegar. sem açúcar,
Exatamente. Existem alguns açúcares que já são assim, tipo xilitol ou outras coisas, tem de stevia, tem disso, daquilo, que permitem que você faça uma calda de açúcar, um caramelo. É uma coisa relativa, gente, não fica exatamente igual. A gente já fez isso lá na Não loja, fica não igual. fica igual. Mas dá pra matar a vontade, Dá. principalmente das pessoas que não podem comer açúcar. Porque quem pode, mas não quer, aí faz assim, olha, de vez em quando, num dia mega especial, você come um pedacinho e mata a vontade, né? É diferente de quem não pode mesmo, Sim. né? Exatamente. Olha, uma pergunta que aparece muito é sobre a cremosidade. Como acertar o ponto da cremosidade? Tem essa gente que faz pergunta. mais duro. Como que a gente acerta Tem que ter um isso? balanceamento muito preciso da quantidade de ovo, como ela falou agora há pouco, né? O gosto de ovo acabar sendo tão preponderante. Então, as receitas, gente, tem equilíbrio, né? Lógico. Então, eu acho que a Tem cremosidade... proporção. A cremosidade vem muito da proporção e do cozimento, né? Exatamente. Quanto mais ovo, mais duro e mais gosto de ovo também, consequentemente. Agora, quanto à cremosidade, por exemplo, quando eu fui fazer aquele monte de receitas que estão ali no banco de dados da mesa do pudim, né? Por exemplo, tem alguns pudins, né? Você pega um pudim de padaria, por exemplo. Ele é menos cremoso e ele leva farinha de trigo. Por que aconteceu isso? Por questão de rendimento, né? Aí as padarias começaram a fazer um pudim que é um pouco mais pesado mesmo, né? Ele pode ser cremoso, mas ele tem um peso um pouco maior, né? A mesma coisa, eu coloquei no Tá Na Mesa uma receita de pudim de mandioca, a aipim, macaxeira, como cada um chamar em cada região do Brasil. Ele também é um pudim mais denso, porque ele vai, como chama, o purê da mandioca amassado, né? Mas mesmo com isso, você consegue uma cremosidade se as suas proporções forem bem feitas, né? Lá na loja a gente faz um pudim de chocolate, a gente usa um chocolate 70% de cacau, é um chocolate com pouca gordura, então ele também tem a tendência de ficar mais denso. Mais denso. Então tudo depende do ingrediente que você vai introduzir ali no seu pudim. Mais alguma pergunta aí? A calda, eu acho que é importante a gente falar um pouco de Eu calda. acho que dá agora que a tempo? gente vai desinformar, Aí você vai ver a sabe, calda. eu acho que é muito legal porque é o seguinte, aqui no Desinforme vai acontecer bastante coisa. Esse pudim tá só um dia na geladeira, então provavelmente a calda não vai cair por completo dele. Muita gente pergunta, fica isso. muita calda grudada Grudada. na minha forma. A gente vai adicionar um pouquinho de água, levar essa forma na boca do fogão e devagarinho ir diluindo essa calda. Exatamente. E a gente vai tirar ela da forma e jogar em cima do pudim. Agora, é um pudim que tá há 3 dias, vai cair a calda por completo. Porque ela Quanto acaba mais tempo dissolvendo na ela acaba geladeira. dissolvendo. Né? O pudim ele solta um pouquinho de líquido, de água, a gente consegue ver aqui, e ela vai dissolvendo, então ela cai por completo. Não é errado ficar a calda grudada na forma. Não. Acontece. Teve Acontece. pergunta também que eu vi de gente assim, mas eu posso fazer a calda direto na forma ou eu posso fazer a calda direto na As panela? duas possibilidades. As duas possibilidades existem. Fazer na forma, a pessoa já tem que ter um pouquinho mais de destreza no fogão, Pra né? não se queimar, Pra não se inclusive, queimar. e ficar pronto muito rápido, porque a forma ela é fina. Ela é fina, a panela vai ser mais grossinha, né? E outra pergunta, né, Dani, que fizeram muito é a questão da água no caramelo na hora de preparar, né? Eu até respondi uma pergunta dessa ontem, porque ela me perguntou, eu faço com açúcar direto, é errado? Não é Não. errado. Se ela consegue um bom resultado com aquilo, não é errado. É que quanto maior a quantidade, mais difícil, porque o açúcar tende a queimar. Exatamente. E aí, a quantidade de água, a Dani falou bem. Você não vai colocar um balde de água, gente, porque aí você vai demorar um dia pra fazer. Aquela água, na realidade, ela vai evaporar por completo. É só pra ajudar a não Principalmente cristalizar, no início, a né? não queimar. Exatamente. Porque a água, ela vai evaporar por completo para o açúcar Ela, poder na verdade, é caramelizar. apenas um veículo pra, no começo, você diluir aquele açúcar, né? E o negócio de mexer a calda. Tem gente que fala assim, olha, gente, eu fiquei no fogo mexendo sem parar até chegar aquele caramelo. Gente, Não pode. esquece. Calda, açúcar, você mexe exclusivamente só até diluir o açúcar. Você pode fazer isso até fora do fogo. Exatamente. Pois ali, gente, dá uma esquecida nela. Esquecida sim, em mexer. Agora, você não pode tagarelar lá no celular, lá longe, sumir, não. Porque a partir do momento que ela carameliza, É assim, pra queimar tum, tum, tum. é 1 minuto. É 1 minuto.
Então, o esquecer é simplesmente não ficar mexendo sem parar, né? Porque cristaliza. Porque cristaliza, né? Exatamente. Então, acho que isso também é uma coisa super importante que as pessoas perguntaram. Sobre formas, a gente vê aqui a quantidade incrível de formas diferentes que a Elo tem, mas tem gente perguntando se pode usar forma de silicone. Eu acho que depende muito do pudim que você está fazendo, né? Um pudim com calda, eu não gosto, porque a tendência É desengonçada, desengonçada. depois na hora de você ela é mole. virar pra desenformar, ela é Quando- mole. quando Quando você o pudim é coloca- mole. Sim. Pudim é mole. Quando É. você coloca o líquido dentro, elas têm a tendência de fazer assim, faz uma, como chama? Ela muda o formato. Ela fica assim, É. sabe? Eu não gosto. Eu Mas acho é que possível. É possível. Para pudins mais firmes, tipo de padaria, por exemplo, ok, funciona. Mas eu acho que o caramelo também tem uma tendência a não grudar nada, ele escorre. Eu acho que de silicone não é muito bom. Tem formas simples, né? Pega aquela ali. Na verdade, assim, gente, para um pudim de leite, para os pudins clássicos, eu acho que a básica é a melhor, sabe? Todo mundo tem em casa. Ou, por exemplo, essa aqui é uma básica, ela é Apenas linda, um pouco mais arredondada. arredondada, mas ela é básica, então o caramelo vai direitinho, cai direto. As decoradas, para pudins mais tipo flan, que vai gelatina, ou maisena, como no caso do manjar, aí fica lindo, maravilhoso. Agora, para esse pudim com caramelo, ovo com açúcar e leite, basicamente, eu sou pelo clássico. Eu também sou pelo clássico. A Roseli falou que o pudim dela talhou. Por que será? Talhou. Será que o leite tava novinho? Ou será que a Sim. temperatura estava Muito muito alta, alta e daí virou um separou, super omelete, né? Virou um ovo mexido. É um ovo Pode mexido. ser também. Eu acho que talvez. Eu vejo essas duas possibilidades. Ou excesso de ovo, temperatura altíssima Uma ou coisa que leite. me perguntaram também é a questão, fui tentar fazer um pudim de maracujá. Os ingredientes ácidos tendem a talhar o pudim. Aí a proporção é super importante, tá? Então teria que equilibrar com mais açúcar. Exatamente. Agora, uma outra coisa, né, que as pessoas também falam, eu vou fazer 10 pudins hoje. Então, assim, eu acho que a Dani pode falar mais ainda com propriedade. Ela lá, por exemplo, na forma de pudim, elas fazem o caramelo numa quantidade grande e aí transferem esse caramelo, que é feito dentro de Para uma cada uma panela, das formas. para cada uma das formas, né? Então, em casa, por exemplo, você pode também fazer isso, você vai fazer vários pudins, você faz e depois você coloca em cada Em forma. cada forma. A Josiane perguntou se tem que untar a forma com caramelo. Na realidade, Melhor não, né? não é necessário. Aquelas pessoas que viram a forma e passam caramelo em toda a forma. Eu não faço isso. Ou também a só pessoa, no eu fogo. acho que ela tá pensando em untar com manteiga, talvez? Não, com caramelo. Eu Ela com entendi não- caramelo. Não. Ah, tá. Ela pode fazer, Pode, gente. não é errado. Não é errado, mas na verdade é até mais fácil não precisar disso, né? Porque quando tira da forma, o caramelo já E outra, escorre, dentro né? do forno, o O caramelo vai descer, borbulha. e ele vai derreter e ele vai escorrer lá pro fundo. Eles não se misturam. Então não é necessário. Não é necessário. Vamos desenformar o pudim? Bora, vai você. É o seu seguinte, filho esse. ele tá aqui já há um tempo fora da geladeira. Tem gente que tem dificuldade no desenforme do pudim e a gente indica o quê? Ou colocar um pouquinho em banho-maria para dar uma soltada na calda, ou também colocar direto, mas muito rapidamente na chama do fogão. Como esse pudim já tá aqui pra fora há um tempo, e mesmo se ele não tivesse, eu não gosto de aquecer a forma, eu simplesmente vou passar superficial a faquinha por aqui. A faquinha, gente, pensa uma coisa, junta um pouco de ar lá dentro, né? Exatamente. Então quando você dá essa soltadinha, esse ar sai. E aí esse vácuo que estava criando, que segurava o pudim lá dentro, ele vai embora. Então assim, não precisa ter tanto medo, né? Uma calda saindo. Ó que lindo, ela subiu. Aqui. A gente pode... E essa hora a gente dá um frio na barriga eterno, tá? Você pode já ter desenformado centenas de Vários. A pudins. gente dá Acho uma que é o caso apertadinha delas aqui. aqui, ó. Ai, saiu. Ai, que lindo! Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Ah, é show, não é? Ó, mas vocês estão vendo que tem A aquelas outra sai bolinhas? toda.
Tem algumas bolinhas. Tem algumas bolinhas, mas a gente vai cortar ele e dentro ele tá lisinho. Essas bolinhas, elas se formam porque elas estão em contato com o calor. Mas não é errado, né? Não precisa sofrer. Porque tem gente que perguntou, ai, tá errado. Eu achei muito engraçado isso. Tá errado. Não tem errado. Não tem errado. Sabe uma pergunta, agora que eu tô olhando, tá vendo? Tem um pouquinho de branquinho aqui. Uma pessoa me perguntou, como é que eu não sei, o que eu tô errando, porque fica um monte de pedaço de pudim na minha cauda. A pessoa deve estar machucando o pudim Principalmente na hora de desenformar. Isso não é na hora de assar, não é um erro de produção do pudim. É na hora de passar a faquinha que ela tá machucando o pudim. Aí caíram pedacinhos. Aí caem pedacinhos. E também não é errado. Não são migalhas, porque migalha é de pão, mas é isso, na verdade. Como são se pedacinhos fosse, do pudim. né? Gente, é tão lindo. E quando eu fui separar as receitas, gente, pra fazer essa mesa do pudim, eu dividi basicamente em 4 famílias, né? Então, os pudins que levam leite condensado, né? A forma de pudim dessas queridíssimas aqui é com leite condensado, né? Que são maravilhosos. O leite condensado veio facilitar muito a vida de quem gosta de pudim, porque ele é uma coisa condensada, concentrada. Aí a gente tem a família dos pudins que não leva leite condensado, que a gente vai ter o creme caramelo, um pudim de leite de antigamente mesmo. Na realidade, o verdadeiro creme brulee não leva leite Não condensado. leva leite Isso é uma condensado. brincadeira da forma de pudim. Exatamente. E aí, nessa família sem leite condensado, a gente fez o pudim de padaria, tem o abade de priscos, que é o pudim super antigo, que na verdade ele não leva nem leite, é uma calda de açúcar e de vinho do Porto concentrada, com os ovos. A gente tem vários pudins aí sem o leite condensado. Depois, a gente chegou na família dos pudins de pão, que são pudins que nasceram da vontade de aproveitar o pão envelhecido, né? Então a gente tem aí um pudim clássico que eu dei, que é da minha bisavó. Aqui no de hoje eu coloquei banana em rodelinha. Muito lindo. Muito lindo. Também tem lá uma receita de um pudim de pão que eu usei croissants mais velhinhos com chocolate. Dá pra gente brincar. Dá pra brincar 1 milhão, trocando as Lá na forma de essências, pudim né? a gente faz no Natal um com panetone. Então, você pode inventar 1.000, né? E quanto à baunilha, né? Aqui, esses maravilhosos foram com baunilha, mas a gente pode usar a especiaria que quiser, a fava que quiser, tem 1001 possibilidades, né? E depois a gente tem a família dos flans, que leva ou a gelatina ou a maisena. Então, assim, tudo é pudim, tá? E eu acho que dá pra se divertir muito, Muito. né? Olha, tem gente perguntando aqui sobre o forno que você falou. Quais os tipos de forno que a gente pode usar para quem quer fazer para vender? Aí para vender vai depender um pouco do que você pode gastar, né? Exatamente. Existem os elétricos mais simples e mais baratos, existem os elétricos mais poderosos e que vão custar super caro. Então eu acho que vai depender muito do investimento E possível. também vai depender do tamanho do estabelecimento, se quer começar uma coisa pequena, uma coisa grande, porque existem N marcas profissionais ótimas no mercado e até nacionais. Hoje em dia a gente tem fornos combinados de marcas nacionais. Existem muitos, desde uns que tem um custo super acessível, sabe? Com 1.000 e poucos reais você vai comprar um que funciona. E até marcas domésticas. Dá pra começar um negócio. Até marcas domésticas hoje tem fornos elétricos e com o ventilador ótimo. Funciona. Né? Aí me perguntaram um dia do negócio do ventilador. Eu ponho no máximo, não, pelo amor de Deus, porque vai voar pudim pra todo lado. Agora perguntaram também sobre leite condensado. Qual o tipo que vocês usam? Industrializado? Industrializado, né? É possível fazer em casa. Mas não fica igual, gente. Não é igual. Vai de boa qualidade. Não se complica, né, Lô? Não se complica em coisa que pode ser facilitada. Tem tanta coisa, tanta marca boa no nosso Procure mercado, comprar uma marca de qualidade, né? Que a gente tem ótimas e super tradicionais, né? Nacionais. Uma pergunta que fizeram também quanto ao leite condensado. Eu posso fazer com leite condensado sem lactose? Pode. Ele dá uma textura, assim, o que eu já percebi
é que as marcas tradicionais que não têm lactose, né, tem 2 ou 3 aí no mercado, nas prateleiras, ele tem uma oscilação um pouco grande de textura e de cor. E ele tem um sabor adocicado. Ele tem Leite, mais para doce de principalmente. leite do que para leite condensado. Mas funciona, tá? Eu tenho uma filha que não pode de jeito nenhum, ela é alérgica mesmo. E eu faço pra ela e funciona, né? Mas dá pra fazer, né? Então com leite sem lactose ou leite condensado sem lactose. Funciona, mas ele tem tem gosto mais de doce de leite do que Inclusive o leite leite, né, ele é adocicado. Ele é O leite sem adocicado. lactose. Pra compensar as coisas, eles acabam fazendo assim, né? Pode ser feito com leite desnatado? Olha, eu prefiro, particularmente, eu não sei, Elô, tudo O integral. leite integral. É. Até você A gordura consegue. ajuda, É, né? Mas a gordura ajuda. a gordura faz parte de conseguir essa cremosidade. É. Então, quando é desnatado, tudo vai ser um pouco mais fraquinho e É, menos exatamente. cremoso. Não tem Ele como. vai ter aquela consistência mais gelatinosa, né? Exatamente. De E o pudim já condensada. concentra tanta, né, açúcar, leite condensado, o leite Se a gente já vai comer um desnatado doce, não vai vai... comer um bom doce. É, mas assim, já que vai comer um doce, vamos comer um doce completo. Sinceramente Correto. falando, eu acho que se for pra comer um doce, assim, usando, um vegano vai falar assim, qual pudim que eu posso comer? Na verdade, se ele fizer um manjar branco de coco, é o que ele vai conseguir com mais facilidade, porque ele vai usar o leite de coco, não vai usar o leite de Não vai vaca, ter ovo. não vai ter ovo. Então, assim, eu acho que é o que mais é viável, sabe? O resto vai ser meio um arremedo que não vai resolver muitas coisas, né? Vai um flan que não vai usar gelatina de origem animal, pode usar agar-agar, mas as receitas mudam, as texturas mudam, tudo muda. Aliás, se você é vegano e tem alguma receita bacana de pudim, manda pra gente, porque a gente tem público que quer saber, quer conhecer, então manda pra gente compartilhar também. Uma pergunta, papel alumínio acelera ou retarda o cozimento? Não, o papel alumínio Proteger, vai né? ser proteger para não formar aquela casquinha queimada em cima do pudim. Aquela natinha, né? É, a natinha. Que tem gente que adora e tem gente que tem horror. Então o papel alumínio ele protege. Protege. Perguntaram aqui, tem uma pessoa que tem uma forma antiga da bisavó que tem uma tampa. Tem. Se funciona. Ah, a é gente legal. eu tenho São até uma as- ali pra mostrar, se vocês quiserem, a gente pega, mas são formas tradicionais pra fazer pudim que tem tampa. Tem umas até que tem um degrauzinho pra você apoiar na panela pra fazer no banho-maria, né? É, isso que eu ia falar, a gente não falou aqui, mas também é possível e existem aquelas formas de pudim de banho-maria que você faz no fogão e não no forno. Que bacana. Aliás, eu nunca tinha testado e eu fui experimentar, como tem um monte de gente que faz na panela de pressão, eu fui fazer. E, gente, eu fiquei surpresa. Dá certo. Dá super certo. Dá. Dá certinho, Dá entendeu? super certo. Não é o jeito que eu faço na minha casa sempre. Mas dá, às vezes a pessoa fala, não tenho forno aqui, então ela pode fazer. E é uma maneira também mais rápida De resolver. né? Porque o pudim cremoso, que tá todo mundo perguntando, tem que ter paciência, ele Tem que demora. Né? Então é uma coisa mais assim. Mas você quer fazer pra hoje, deu à vontade? Porque olha, uma coisa que a Dani falou é super importante, né? Pudim, tem coisa na comida, na cozinha, é uma coisa que se chama tempo, né? Exatamente. E o tempo não tem como abreviar para você conseguir alguns resultados incríveis, né? Então, para conseguir aquele pudim cremoso, perfeito, tararararé, É o de um tempo dia de pro fazer outro, e ele deixar ele descansar, Descansar. né? Acho que o tempo de descanso é muito importante. A gente tem clientes que ligam lá e falam assim, ai, mas o pudim foi feito hoje porque eu quero um fresquinho do dia. O ideal é de ontem. O ideal, o pudim mais gostoso é o pudim de ontem, não é de hoje, mas a gente fala e as pessoas não levam em conta, mas o pudim de 1, 2, até 3 dias na geladeira, eu gosto de 3 em diante, é o melhor pudim que tem. Ele amadureceu, né? Ele tem um amadurecimento, inclusive em questão de consistência. Consistência. Agora, se você acordou hoje desesperadamente morrendo de vontade de comer um pudim, ou você resolveu que você vai receber alguém na hora do almoço e que a pessoa só gosta de pudim, você pode fazer um na panela de pressão. Pode.
aí vai deixar na geladeira, assim, tipo 3 horas, você vai acordar, vai fazer correndo, vai deixar na geladeira e você vai desenformar, né? E aí pode ser que na hora de desenformar ele quebre. Aí é o que eu sempre falo, gente, desde o meu primeiro livro, em 2005, eu falo, pudim quebrou? Não morra por isso, gente. Pega aquele pudim com um pouco da calda, põe numa taça bem linda e pronto, não vai morrer, não vai morrer. Né? A gente tem que... Fica feliz, não vai chorar por conta daquilo, né? Não, e a cozinha é pra inovar, né? Não deu certo ali, reaproveita, nada se perde, né? Só se a farofa queimou mesmo, que aí vai ter gosto de queimado. Mas não se tem não... jeito, senão a gente consegue consertar. Consegue consertar. A gente dá um gente, jeitinho. as pessoas sabiam que ia ter pudim de sobremesa? Não. Então, olha, gente, hoje eu tenho um creme com uma caldinha de caramelo, pronto. Ó, Dani, perguntaram aqui se esse ponto gelatinoso, se ele ainda marca o palito na hora de verificar. Não, esse é uma das coisas que a gente fala, inclusive a gente tem um livro com receitas de pudim. O teste do bolo do palito serve também para o pudim. E se ele tiver saindo melado, ainda pronto. Não tá pronto. E Isso serve para depois esse... que tirou Do forno? A gente vai deixar ele dormir na geladeira. Na geladeira. Isso que a gente está falando aqui. O pudim mais gostoso e o que desenforma melhor e mais bonito é aquele que dormiu na geladeira. O de pão, por exemplo, o teste do palito funciona 1.000.000%, né? Porque as pessoas, às vezes, elas têm muito medo de assar. E elas acham que quando começou a dourar na borda, tá pronto. Não, pelo amor de Deus. O calor e o dourado tem que chegar aqui no meio. Só quando chegar aqui é que o processo, a cocção está resolvida. Senão aqui em volta vai estar bom e no meio vai estar cru, né? Essa é uma pergunta que voltou agora sobre a temperatura ideal para assar. Porque tem gente que está chegando agora e quer saber, a gente tem que repetir um pouquinho. Então a gente vai falar um pouquinho que é difícil porque a gente fala em baixas temperaturas, é aquilo que a Elô já falou. A gente não entende por que as marcas, fornos, né? As marcas de fornos caseiros e a gás, elas insistem em altas temperaturas e não em baixas. Então o nosso forno de casa ele vai chegar a 160 graus. A gente vai fazer um bom banho-maria. Isso. A gente vai fazer um bom banho-maria, cobrir a nossa forma com papel alumínio para aqueles que não gostam da casquinha e vamos assar lentamente, com tempo, com paciência. Ele demora. Quanto maior a forma, mais tempo o seu pudim vai ficar lá assando. Ah, mas demora mais de 1 hora? Pode demorar. Sim. Lógico que um pititico assim é mais rápido, mas uma formona, né? Eu tive um professor de confeitaria que ele falava uma coisa que é muito certa e que as pessoas perguntam muito e é uma resposta que ela é em vão. A gente chegou na nossa primeira aula de confeitaria, em quanto tempo fica pronto? Ele falou, eu posso te dar uma base de tempo, mas eu não posso te dizer exatamente em quanto tempo, porque cada forno é um forno, a temperatura externa, a espessura da forma, a temperatura externa, a pressão, a temperatura que a base pode ter mais aguado ou menos. Tem 1000 fatores. A temperatura que a base do pudim vai entrar no forno, se a base está gelada, se a base está morna, se a base está quente. Tudo muda. Então, tudo muda. Não tem uma temperatura, eu vou dizer que fica pronto em 1 hora, eu vou estar mentindo. Pode ser 1h05, pode ser 55 minutos, né? No meu forno pode ser em 1h30 e no da Elô em 45 minutos. Pode acontecer. Muitas vezes essa forminha pititica, fofinha, bebezinho, ela é mais fininha do que a grandona. Muda tudo. Eu sempre falo, quando as pessoas me perguntam de tempo, exatamente o que a Dani falou. E muito mais importante do que o tempo, o relógio, o timer, ou sei lá o que, é a gente, com os sentidos da gente, a gente aprender a sentir se uma coisa tá pronta ou não, né? Então vai subir aquele perfume de bolo pronto, a cor vai ficar dourada, a consistência que a gente vai testar com o palito não é o dedo da gente, mas a gente vai encostar no palito, então é o tato. O próprio pudim, ele tá lá na sua forma, se você fizer assim e ele fizer ondas, ele ainda não tá pronto. Não tá pronto, tá mole dentro. Então assim, esses sentidos todos, que o paladar nessa hora ainda não entrou, né? Pra você ver se tá pronto, você ainda não comeu. Mas você sentiu o cheiro, você teve o tato para ver o movimento, né? O aroma de pronto.
Isso tudo vale muito mais do que o relógio. O relógio é um parâmetro, tá? Isso também, né, Elo, é experiência. É experiência. Às vezes a gente vai errar na primeira vez. Mas depois acerta. E daí a gente vai fazendo aquela coisa várias vezes e a gente vai aprendendo com aquilo. E mesmo depois de fazer um monte, de repente um dia você errou, né? Tem que pré-aquecer o forno? Sempre. Sempre. Tudo na vida você Pré-aquece. pré-aquece, né? Então, forno pré-aquecido é uma regra, né? Normalmente os fornos levam um forno doméstico, né? Leva por volta de 10 minutos para chegar à temperatura que você está tentando alcançar. Isso é uma média também, né? Mas normalmente é por aí, né, por Dani? aí. Perguntaram também se depois que tira do forno deixa descansar ou já coloca na geladeira. Olha, em casa, quando eu faço em casa, eu deixo ele esfriar um pouquinho fora da Dá geladeira. uma mornada, né? Dá uma mornada pra depois colocar na geladeira. Porque, gente, é muito choque, sabe? Outro dia teve uma pessoa que falou um negócio, E também você vai colocar a sua geladeira ali pra fazer um trabalho. vai esquentar tudo que tem lá dentro, dentro. né? Outro dia teve uma moça que falou pra mim assim, porque eu peguei o meu pudim e eu fui desenformar rápido, porque eu queria fazer logo. Além do pudim ter desmontado, a calda não tinha acontecido o que a Dani falou também. A calda foi descansando, ela saiu do forno assim, né, tensa. Aí ela vai soltando, vai ficando mais líquida. O vapor do pudim também que vai esfriando, vai fazendo aquela aguinha. Bom, a pessoa, o que aconteceu? Ela fez tudo tum, tava uma camada de calda dura ali. Aí o que a pessoa fez? Foi na chama do fogão e foi derretendo aquilo ali. Sem gelo e com água. Sem gelo com água. Só que como ela tava morrendo de pressa, aquele pudim desmontado, ela colocou no freezer pra dar uma coisa. Aí ela jogou a calda lá em cima. O que aconteceu, gente? Óbvio. Virou bala. Virou bala, deu um choque mega ultra power de temperatura, né? Porque um era caramelo e o outro era gelado. Então, se você colocar duas coisas que têm temperaturas distintas juntas, dá um choque, Dá não um dá? choque. Aqui o creme brulee é isso. O pudim já tá geladinho. É. Você chegou com o caramelo, fez o quê? Casquinha. Casquinha. Por isso que o ideal, quando sobra a calda, não é apenas derreter ela na chama do fogão. É importante diluir com um pouquinho de água. E se ela estiver muito quente, espera um pouquinho pra colocar no colocar pudim no frio, pudim, porque senão ela exatamente. vai fazer craca. Ai, mesmo porque pudim é gostoso comer gelada, né? Ah, é? Olha só, mais uma perguntinha. Para fazer pudim com frutas como laranja, coco e outros, o modo de fazer é o mesmo? Então, nas receitas, eu coloquei até umas possíveis substituições. O que você troca? Você troca o leite, então do leite condensado, você vai manter a proporção do leite condensado e aí a quantidade de leite que normalmente você junta, você vai trocar por alguma fruta. Agora, aí tem que ter equilíbrio, né? Então, por exemplo, o suco de laranja, eu uso mais ou menos a mesma medida. Agora, pensa no maracujá, por exemplo. A concentração do maracujá, a acidez que tem a polpa. Se eu colocar, tipo, uma lata ou uma lata e meia de polpa concentrada do maracujá, vai ser incomível e vai talhar tudo, porque ele é muito ácido. Então as coisas têm que ter um pouco de bom senso, né? É fundamental. E para fazer pudim de chocolate ou ovo maltine, é só acrescentar também? Nome assim? Então, Como tudo a fruta? depende, né? Então a gente vai ter as questões aí, vai pudim de brigadeiro, por exemplo. As receitas mudam, gente, não é só jogar lá dentro, Exatamente, né? porque os ingredientes, eles reagem de uma forma diferente quando transformados. Então, é aquilo que eu tava falando do chocolate. Você coloca chocolate quando ele vai pra geladeira, Ele fica firma. duro. Por É, mais que ele você já fala que esteja 70% misturado no fica. pudim, mas qualquer chocolate. Por mais que ele já esteja misturado ali na base do pudim, a gente vai ter um pudim mais consistente que um pudim tradicional. Então tudo tem que ter Tudo tem proporção e bom lógica, senso. né? O ovo maltine, Ele ele já é é um super ingrediente doce doce, também. então você vai ter que regular com o leite condensado. Talvez você tenha que tirar um pouco do leite condensado para não ficar uma coisa muito Que dói doce. até aqui, assim, né? Exatamente. Então tudo existe uma questão de provar, de proporção, de paladar. Tem gente que gosta de doce mais doce, tem gente que não gosta de doce tão doce. Quanto ao brigadeiro, por exemplo, que a gente levantou aí o chocolate, né? Eu dei uma receita que eu coloquei lá, pudim de brigadeiro mesmo. Sabe por que eu fiz isso?
Porque eu fiquei muito revoltada com 1000 receitas que eu fui olhar de brigadeiro, que nada mais era do que juntar um pouco de chocolate em pó, a mistura. Aí, na verdade, não era brigadeiro, porque brigadeiro pra mim é brigadeiro. Você faz um brigadeiro. Então, o que eu fiz? Eu fiz um brigadeiro e aí eu juntei os ovos e o leite. Aí, tudo bem. Aí o virou. nosso pudim de brigadeiro é assim. É assim. E quando as pessoas comem, elas falam. Até Uau, que parece tem que elas gosto estão de comendo. brigadeiro. Não, parece que elas estão comendo um brigadeiro de colher. Exatamente. Agora, a pessoa que coloca simplesmente um pouco de chocolate em pó no leite condensado, cru, e fala que é pudim de brigadeiro, desculpa, mas eu acho que não é. Não, né? não é. Não é. O Marcelo tá perguntando se tem algum estabilizante natural para evitar a quebra do pudim. Olha, Eu acho que é o ovo. É o ovo. E eu acho que assim, pudim Não também tem teve necessidade. muita pergunta a esse respeito. O pudim é um produto, uma sobremesa delicada. Ela quebra mesmo se ela ficar muito chacoalhando. Com certeza. Eu acho que o coagulante e o estabilizante É natural o ovo. é o ovo, né? E talvez a farinha no pudim de padaria, que é um pudim mais consistente. Aí você consegue dar consistência no pudim. Exatamente. Mas eu acho que no pudim, que eu não sei, talvez ele esteja pensando realmente no pudim delicado, que seria esse, ou creme de caramelo, que é mais delicado ainda, porque ainda não tem o leite condensado. Mas é o ovo, é o ovo que segura as pontas. Exatamente. Ó, tem gente perguntando se que falou que só conseguiu entrar agora. Vai ficar salva a live, vocês vão poder assistir depois. Não se preocupem que isso aqui vai ficar guardado para todo mundo poder ver depois. Ai, que bom, né? Agora, eu acho que Até a gente eu tem que vou mostrar as texturas de cada um, né? Porque já passou 1 hora de live assim. Jura? Então o que a gente começa? Vamos começar pelos que não são esse, pra deixar esse por último, amor e emoção. A gente podia. Acho que podia botar um pouquinho num prato. Um prato, Então um tá. prato de cada, eu Mostrar acho. um pouquinho de Então, cada um. olha, então vamos começar com o flan, né? O flan tem gelatina, então ele vai ser uma textura diferente, mais manjar. Só que esse é um flan mais elaborado, que a gente falou que começou como um creme inglês, né? Que é ultra clássico. Mas ó, ele tem gelatina, tá vendo que ó, quando corta, ele já tem uma outra textura, né? Ó, ele tem uma textura de cortar, tá bom? É a vida como a vida é, né, gente? Acontece. Acontece, ó. Primeira A fatia primeira de fatia é longe. difícil. E de longe, né? A gente tem essa Olha. dificuldade também. E de longe, né? Tudo. Eu pus uma caldinha de chocolate para deixar ele mais textura, né? Então aqui a gente tem de coisa. O pudim de pão, a pessoa pode cortar, mas eu acho que o pudim de pão é legal né? colherada. Ah, eu também, Elô. Né? Tô no seu time, então. Ó. Quando eu tirei ele do forno, ele tava fofinho. Aí ele dá uma abaixada, normal, né? Mas você pode fazer com antecedência e dar uma aquecida nele na hora de servir, né? Então esse aqui, ó, colherada, né? O que mais? Aí, o que nós vamos fazer? Quer corta o seu, vai. Vamos lá. Gente, isso Tem é um mais perguntas? sonho dos deuses, ó. Vamos lá. A primeira fatia é difícil. Ai, que lindo! Isso é um sonho de consumo. Olha só, gente. Isso é Mas perfeição quer um pedacinho total. desse? A gente vai pôr Vamos. um de cada prato? Ah, Aqui do não, se vocês ladinho, quiserem, ó. do ladinho. Eu vou provar um de cada uma. Ó, Na verdade, eu vou provar todos, né? a gente tá aqui pra Todo mundo aqui provação. falando que queria Então, estar ó, aqui um pedacinho junto. pequeno pra você desse. Pronto. Hoje não tem almoço, hoje é só sobremesa. Hoje é pudim de almoço. Pudim de almoço. Peraí, Aquele deixa eu dia que a colocar um gente foi na pedacinho forma de pudim, eu almocei, foram 11, não foram? Nossa! Nossa. Eu comi Eu acho que foi mais ou menos isso. uns 8, é. E quando eu cheguei em casa, o Carlos, o que você trouxe? Eu falei, o que você acha? Aqui. Aí falta de pão, né? E depois o nosso brulezinho. Nosso brulezinho. Olha lá os pedacinhos de pudim na calda. Gente, é Não é natural, crime. não é errado. Não é errado. Eu vou pôr um brulezinho aqui. Hoje o nosso almoço é, o que vocês almoçaram? Pudim. Mas é uma excelente maneira de encerrar a semana de trabalho, né? Com certeza. E depois a gente come o... Pessoal, tem mais alguma dúvida aí?
Uma colherinha pra você, uma pra você, pra mim. Acho que a gente pode falar um pouquinho da textura de cada um e depois encerrar pra não deixar todo mundo Esse com a aqui, hora olha, louca, né? gente, é de cortar mesmo o flan, né? Eu vou começar pelo flan junto com ele. Ai, que delícia. E esse é muito chocolate, porque ele vai chocolate em pó e chocolate 70%. É bem intenso o sabor de É, chocolate. e não muito é muito gostoso. doce. É intenso Não, de não é chocolate. doce. É. E nós É, começamos pelo tipo, chocolate, né? Que é o mais é. forte de tudo, mas tudo bem. E a consistência, ela é gostosa, ele é leve. É, Mas eu acho que o creme Muito bom. inglês faz um papel importante, né? Não é só gelatina. agora eu vou no de O pau. creme inglês ajuda a dar uma cremosidade. Verdadeira, né? Agora a gente vai no Então, pão. Então, eu vou pedir um pedacinho do pão. Pega aí quando você quiser. O pudim brulee tem a mesma base do pudim de leite? Sim, Só que como ela falou, não tem o caramelo embaixo, né? exatamente. E como eu falei, isso é uma brincadeira da forma de pudim. Porque o creme brulee tradicional, ele não leva leite Leite condensado. condensado. É a versão forma de pudim pro creme brulee, que ela adora Eu tanto. amo creme brulee. Eu também Sou adoro. uma fã. que Número um. maravilha esse pudim de pão. Muito O bom. cheiro Muito dele bom. tá sensacional. Vou experimentar com vocês então. E aqui, gente, a gente pôs banana. Mas você pode pôr a fruta que você tiver em casa. A banana dá um toque assim, a Eles casquinha em pensam cima. Uhum. nas pastas, Com a como textura diria, cremosa. as pastas Pastas tipo. de sabores. Na realidade, as pastas de sabores, elas são bem gordurosas. Normalmente são as pastas de castanhas. Muitas vezes elas vêm separadas um pouquinho da gordura, né? Eu gosto primeiro de misturar bem, homogeneizar bem aquela pasta. pasta. E eu gosto de misturar, aquecer um pouco o leite e misturar aquela pasta Ela no dilui leite. muito melhor. Ela dilui melhor. Nossa, uma delícia esse pudim Muito de, bom. de banana com Quentinho. A quantidade de ovo pasteurizado é a mesma que o ovo inteiro? Como é que eles... É a mesma. Na verdade, eu aprendi uma coisa engraçada que eu não sei se o ovo daqui tem a mesma proporção, mas quando eu estudei gastronomia, um ovo com casca 60 gramas, sem a casca Casca 50 50 gramas, a gema 20 E a clara e a clara 30. 30. Exatamente. Agora, gente, e quanto a isso que ela falou, é importante. Por exemplo, se você está fazendo um pudim na sua casa, aí a gente deu uma medida caseira, 4 ovos. Se você naquele dia comprou, quando eu trago ovo, por exemplo, do meu galinheiro da fazenda, vem um ovo assim, vem um ovo assim, vem um do mix aí de tamanho de ovo, né? Se você vai ao supermercado, você compra uma bandeja que vai ter ovos de tamanhos uniformes, Até né? no supermercado tem o extra grande, O jumbo, o grande, é. o médio. Mas tudo bem, em casa, se você usar ou o médio ou o grande, vai dar assim, tipo 10 graminhas de diferença. No seu pudim caseiro não vai fazer diferença. Agora, quando você já está fazendo em quantidades maiores, aí esses graminhas vão fazer diferença. Então aí Entra é a melhor balança. pesar. Entra a balança. Provar o seu. A baunilha ameniza o gosto e o cheiro do ovo? Não. A não ser que seja em grande quantidade, né? Ela só deixa o pudim maravilhoso. Só isso. Bom, eu vou provar. Show. Maravilhoso, Dani. Muito bom. O que eu acho mais lindo é ela dizer que quando ela começou ela não gostava de pudim. E a Fê também. É verdade. A diferença do flan e do pudim, eles querem saber. Olha, na verdade assim, né? Depende muito do país. Na Espanha, por exemplo, o flan, que é de leite, ovo e açúcar, quer dizer, o que vai pra gente seria um pudim de antigamente, um creme caramel para os franceses, eles chamam de flan no mundo hispânico. Então, assim, essas nomenclaturas variam bastante, né? Agora, aqui no Brasil, eu acho que flan acaba sendo mais os Com de gelatina. Mas também é uma coisa um pouco relativo, né? É, acho que muda exatamente. É uma questão de cultura, de país. Pra mim, o flan me remete àquela sobremesa que a gente comia quando era criança, que a gente quebra a pontinha do potinho e desce aquele flan com aquela caldinha por cima. É, mas é nomenclatura que varia muito, né? Exatamente.
Ai, gente, eu já almocei pudim. E é incrível. Aí falta o A creme diferença brulee. de textura para cada um. São famílias diferentes. E cada um incrível na A verdade é que, né, o No seu pudim ele estilo. tem um mundo É um mundo de pudim. de pudim. Por isso que a gente fez a mesa do pudim, chamou todo mundo pra puxar a cadeira, não foi isso? Exatamente. E a mesa tá deliciosa. Tá deliciosa Apetitosa. mesmo, gente. De verdade. Né? Então, Cheio de obrigada. curiosidade, né? Ai, falta comer esse pedaço, vai. vamos? Rapidinho a gente come, tá? Então, mais Pega uma a pra casquinha. encerrar. Eles estão perguntando se o pudim tem que descansar antes de ir pro forno. Nossa, que Olha, meleca eu que tô diria fazendo. assim, Ó, Bianca. não precisa, se foi uma base feita à mão, isso se você quer o pudim sem furinho, né? Se foi uma base feita à mão, misturada com cuidado, não precisa, pode fazer e ir pro forno. Agora eu acho que assim, eu me equivoquei, bati, fiquei com preguiça, bati no liquidificador, mas eu não quero furinho. Daí sua base Deixa precisa descansar. descansar, porque essas bolinhas de ar, elas vão subindo pra superfície e elas vão saindo da base do pudim. Aí ela precisa descansar. Sei lá, eu acho que é isso, gente. Quer dizer, com furinho, sem furinho, o que importa é que tem pudim. Tem pudim. Faz o seu, experimenta, vai ajustando no seu tempo que você vai chegar na sua receita do jeito que você preferir. Testar é sempre o mais importante, né? É o mais Mas importante. acertar. E não tem problema errar. Não tem problema. Gente, mesmo se errar, desinformar, o gosto vai ser tão bom. Com furinho, sem É furinho. até um motivo pra você maravilhoso. fazer mais um, não é? Exatamente, Verdade. tentar de novo. Então, obrigada, gente. A gente se vê semana que vem na próxima mesa. E tudo que aconteceu aqui vai ficar salvo. Vocês vão receber o e-book, todo o conteúdo e teremos muitas delícias ainda pela frente. Obrigada. 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 Obrigada, meninas.